Quando se deixa tudo para Deus seguir, não se tem ideia de onde Ele vai nos levar. A vida passa a ter o hoje só, o amanhã dele depende, só nos resta confiar, estar aberto ao novo a cada dia e amar. Amar os que Deus quer ao nosso lado e seguir. Se Deus é o nosso tudo, nada há de faltar. Ele nos ama e sustenta, nos dá força e alegria. Nada me falta. Deus sabe o que é bom pra mim. Eu abro mão dos meus sonhos pra Deus sonhar em mim. Preciso me esvaziar. Deus sempre cuida de mim. Ele me ama demais. Deus sabe do que preciso. E eu sou tão feliz assim que eu não posso mais voltar atrás. O amor vencerá, chegando ao seu coração, justamente para fazermos memória e não esquecermos que o nosso Deus sabe do que nós precisamos. E é nessa expectativa que eu quero desejar, seja bem-vindo, seja bem-vinda, você de perto e de longe, que nesse momento se une a nós, nesse momento de oração, de intercessão, do amor vencerá. Esse momento que o Senhor marcou para intercedermos uns pelos outros. Você que está aqui no Rincão, que veio rezar conosco, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você de perto e de longe, aproveita aí, quem está pelas mídias sociais, pelo YouTube, vai colocando a sua intenção, porque nós queremos rezar por você. Padre Eliton, a sua bênção, seja bem-vindo. Deus abençoe, uma alegria estar aqui no Amor Vencerá. Uma bênção de Deus para nós, comunidade Betânia, vir e poder manifestar um pouquinho da graça de Deus, beber, dessa graça que é o carisma Canção Nova, que tem tanto a nos ensinar, tem tanto a aquecer o nosso coração na força viva do Espírito Santo. Muito obrigado pelo carinho e pela acolhida. Meu querido irmão Márcio, seja bem-vindo com essa voz tão maravilhosa e com essa canção tão linda que nos introduziu no programa de hoje. Obrigado, Antonieta. Benção, Padre. Uma alegria tê-lo conosco aqui na Canção Nova, sempre, ainda mais na primeira sexta, do mês que nós dedicamos ao Sagrado Coração de Jesus. Não podia ser uma oportunidade melhor, É isso, a gente precisa confiar, Confiar, Deus sabe. A gente sofre, a gente tem os nossos enfrentamentos, as nossas doenças, muitas vezes espirituais. Mas, olha, gente, o mundo pode cair. O que não pode faltar é a nossa fé, é a nossa confiança em Deus, Porque a gente sabe que esse mundo vai passar, E o que a gente espera, o que a gente acredita é na vida eterna com Deus. É isso que nós buscamos. Então aqui é uma passagem. Se a gente entender isso, fizer a nossa parte, não vai nos faltar a graça de Deus, não vai faltar nada que a gente precisa. É um dia de cada vez, Um dia de cada vez. Meu querido, olha, vai com ele que é sucesso. Seja bem-vindo, Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach. Então, eu quero encontrar o Johann Sebastian Bach no céu. Porque eu estou trilhando o caminho do céu. Aí nós vamos fazer um som junto aí no céu. Você já pensou? Glória. Seja bem-vindo, meu querido. Para nosso crescimento na vida cristã, é importante fazer memória da bondade e o amor de Deus em nosso favor. O Senhor é bom e misericordioso para com seu povo. Falando em fazer memória, a gente lembra do nosso pai fundador, o Padre Jonas,
a Bibi, que pedagogicamente tinha essa prática. Não era uma redundância, mas o padre constantemente fazia memória, né, Márcio? Constantemente ele trazia a memória na sua fala, na sua pregação, na sua formação, quando dava para nós, fazendo memória, porque o povo de Deus é assim, faz memória dos feitos do Senhor. E esse programa nós vamos estar focando nas memórias e na ação da providência de Deus sobre a nossa vida, que não nos deixa faltar nada e cuida de nós em todos os detalhes. É por isso que nós queremos louvar a Deus, porque no dia de hoje, no projeto Dai-me Almas, nós chegamos aos 16%. Veja que a nossa vida, a vida de cada missionário, de cada colaborador, de cada amigo da Canção Nova, de cada pessoa que ajuda esta obra, sendo sócio evangelizador ou não, voluntários, os grupos de amigos Canção Nova, onde nós temos as imersões, não é? Enfim, toda a família Canção Nova, eu quero dizer para você, toda a família Canção Nova é projeto Dai-me Almas. A nossa vida comporta essa graça. Se nós estendemos as mãos e pedimos colabore, é porque Deus levantou um povo fiel que sustenta essa obra. A inspiração veio assim e assim vai continuar. Então o projeto Dai-me Almas diz da nossa vida, do que nós somos, do que nós fazemos. Não é um fato financeiro puramente. Quando nós dizemos da porcentagem, é porque a cada moeda que chega é um louvor a Deus, que é fiel e que cuida de nós nos mínimos detalhes. Cuida da obra, de tudo que ela comporta. Que graças a Deus, o Senhor mesmo foi colocando nos moldes de como Ele quer. Assim é a obra Canção Nova, que evangeliza através dos meios de comunicação, que evangeliza através das obras sociais, que graças a Deus são imensas, não é, Márcio? Graças a Deus. Benefício que Deus faz através do Instituto Canção Nova, do Centro Médico Padre Pio, caminhando, porque o sonho do Padre Jonas era um hospital, e a gente vai ver e vamos contemplar essa realidade, do Progem, do CAC, da Casa do Bom Samaritano. Minha gente, tudo isso é porque você colabora com essa obra e entendeu que o projeto Dai-me Almas está falando de vidas. De vidas, com certeza. Você falou que a parte financeira, né, não é nem assim o mais importante, né? É um meio, sim, tem a sua importância, tem a forma da gente concretizar aquilo que é, na verdade, o fim, né? A parte financeira é um meio, mas o fim são as almas, né? É a gente buscar com todo afinco, né, com tudo aquilo que nos ensinou o Padre Jonas, a viver esse resgate das almas, né? O Padre Jonas dizia lá nos inícios que a gente assumiu a missão da igreja quando pedia ali na Evangelho Nunciandi de evangelizar os batizados não evangelizados, mas Deus nos deu também a possibilidade de ir além, né? Porque quando a gente chega na sua casa, talvez não seja um lar católico, né? Talvez seja um lar que passou por várias outras realidades, mas hoje está aí. Então, bendito seja Deus por isso. Então, Deus nos quer avançando cada vez mais. E por isso, sim, é necessário a parte financeira. E que a gente não para só nisso, porque cuidar das almas também é dar aquilo que elas necessitam, né? Exatamente. Não adianta falar Jesus te ama e deixar a pessoa com fome. Isso não resolve, né, a vida da pessoa, né? Mas com toda a caridade, olhar para a pessoa de forma integral. Esse é o nosso desafio. É por isso que nós estamos aqui, por isso que a gente estende a mão, né? É isso aí, não é, padre? Nossa, muito. Márcio trouxe antes o tema da confiança. E esse é um grande desafio nosso, realmente, porque o ser humano, ele além de inseguro, muitas vezes é desconfiado. Mas será que se eu der, não vai faltar para mim?
Será que se eu estender a mão, será que quando eu precisar alguém vai estender a mão para mim? E aí, esse ano, no início de ano, eu assumi agora o seminário na Casa Nazaré, lá da comunidade Betânia, em Curitiba, e nós refletimos sobre a vocação de Abraão. E desde o primeiro momento Deus disse para Abraão: sai da tua terra. O que significava sair da sua terra naquele tempo? Naquele tempo em que não tinha escritura, naquele tempo que não tinha documento, naquele tempo que não tinha onde alicerçar alguma coisa, sair da tua terra significava deixar a tua identidade, deixar os teus bens, deixar a tua segurança, deixar aquilo que era a tua base para poder acreditar naquilo que é de Deus. E desde que Abraão, naquele momento ainda Abraão sair da sua terra, ele saiu e nunca foi desamparado por Deus, ao ponto de na velhice receber a graça do filho, da promessa, Isaac, e quando foi capaz de interceder por uma cidade toda, foi capaz de confiar cada vez mais, cada passo que ele dava era um passo na confiança, ao ponto que quando Deus pede o seu próprio filho, ele não hesita. Claro que ele não queria entregar Isaac, mas ele não hesita, ele vai, sobe a montanha, leva a madeira, leva a lenha, prepara o altar, coloca Isaac sobre o altar, e no momento ele não perdeu a confiança em nenhum momento. Quando tudo parecia estar perdido, ali Deus interveio na sua vida. E assim muitas vezes conosco. O projeto Dai-me Almas é para alcançar tantas almas que talvez estão aí nesse momento, já desesperançados, mas é o momento talvez que Deus se utiliza da canção nova, Deus se utiliza de um consagrado, de uma consagrada, para interferir na vida de alguém que está quase perdendo a vida, está quase perdendo a esperança, está aí perdendo talvez o sentido, ou está distante de Deus, precisa de conversão. Então realmente não se trata só de uma questão financeira, se trata de ser extensão do cuidado de Deus na vida de alguém. É isso mesmo, projeto Dai-me Almas, a nossa vida é essa extensão de cuidar de alguém. Existem várias formas. Você pode, porque muita gente ajuda e não tornou-se um sócio. Para nós é importante tornar-se um sócio evangelizador, entrar nessa companhia de pesca. Você pode fazê-lo através do site clube.canção nova. Você pode ligar para nós, 12 31 86 2600. Esse número é o WhatsApp. Então você pode ligar, os nossos atendentes vai receber a sua ligação com carinho, vai te orientar, vai ajudar. Você pode mandar a mensagem dizendo que quer tornar-se um sócio evangelizador. E você pode fazer a sua contribuição, tem vários jeitos de você contribuir, através do boleto, através do carnê, através do débito automático, através do cartão de crédito e através do Pix. Então hoje eu quero lembrar para os sócios que fizeram a opção de doar pelo Pix, ou você que tem a possibilidade também de nos ajudar dentro do valor que se encaixa na sua realidade. É dentro da sua realidade por meio do Pix, na chave pix.doação@cançãonova.com. Estamos avante, estamos na luta a cada dia, glorificando a Deus que cuida de nós e que vence na nossa vida e vencerá sempre como vence e vencerá sempre na sua vida. Projeto Dai-me Almas também diz do nosso Davi, que é o departamento de áudio e visuais, que comporta toda a nossa livraria, os vestuários, inclusive essa camiseta que a mulherada está perguntando, é Canção Nova. Você pode adquirir a sua nas nossas lojas físicas, nas casas de missão e na loja aqui de Cachoeira Paulista, como também no site loja.cançãonova.com. Aproveita aí os homens, que hoje também, esse final de semana, estamos comemorando o Dia da Mulher. E que tal esse presente aqui, ó, para a sua esposa, sua namorada, sua irmã, sua mãe? Não é verdade? Presentes que evangeliza. Essa camiseta aqui, que é do apostolado
mulheres como Maria, que é essa vertente do carisma, da formação e do cuidado que nós fazemos com muitas mulheres nas casas de missão e espalhado por esse Brasil inteiro. Então, eu quero também pedir ao Padre Eliton que fale do livro que também está na nossa loja, no site, porque esse livro é do Padre Lúcio, que é da comunidade Betânia. Isso mesmo. Padre Lúcio, moderador da comunidade Betânia, ele escreveu Reconquistando Minha Juventude. E ele se perguntava, né, como ser jovem, mesmo aos 50, aos 60, 70 anos, né? Eu tenho a minha avó, ela completou 98 anos. Sério? Agora, dia 5 de fevereiro, um mês atrás. E ontem foi aniversário da minha mãe. Já dá um abraço para minha mãe, lá em Botuverá, Santa Catarina. E a mãe dela, a minha avó, completou 98 anos e se você olha para ela, ela é uma jovem. Uma garotinha. Uma garotinha, meu Deus, ela quer fazer as coisas, ela conversa com todo mundo, muito lúcida, e você percebe a jovialidade não pelos anos que passaram, mas por aquilo que ela cultivou no coração. Louvado seja Deus. Pela vivacidade, pelo Deus que ela guarda. Toda vez que eu chego lá, ela me dá um abraço, ela diz assim, olha, nesses 14 anos que você é padre, todas as noites, eu antes de dormir, vou e faço uma prece por você, porque eu sei que você viaja bastante, para que você seja um bom pregador, para que você alcance a juventude, para que você cuide bem do seu sacerdócio. E ela disse, sempre rezo, pelo menos uma Ave Maria e um Santo Anjo eu rezo por você. Nossa. E é um cuidado, né? Porque a avó também é mãe 2 vezes. Então, veja, e sempre com uma alegria, uma jovialidade, sempre um sorriso no rosto. Então, como ser jovem, mesmo quando os anos já passaram? Então, o Padre Lúcio, ele oferece uma reflexão, oferece aqui um bom caminho para resgatar a juventude, mesmo quando os anos se passaram. Então, você pode adquirir na loja Canção Nova e aí também presentear alguém, né, que talvez precise muito. Eu acho muito importante. Eu, por exemplo, esse ano eu faço 62 anos e me sinto na graça desse vigor. É claro que o corpo não acompanha coisas que eu gostaria, mas a força, aquilo que está no coração, na mente, no desejo, vai além daquilo. Hoje, antigamente eu viajava com a mochila nas costas, hoje eu não aguento mais, eu carrego, arrasto a mala. Mas o vigor de dar de mim para Deus, para a evangelização, aquilo que comporta a força do nosso carisma, vai além da minha condição física. É verdade. A juventude está nesse ser. Isso, lembrando que não é parecer um jovem, né? Porque muitos acham que é se vestir como jovem, fazer, então que não, é você manter a jovialidade própria de quem vive sempre alimentado pelo Espírito Santo, pelo próprio Deus, esse vigor de servir, esse vigor de amar, essa alegria que traz no coração, a paz de espírito, essa vivacidade, né? Eu acho que essa é a palavra correta. Exatamente. Essa vivacidade, esse vigor próprio da juventude, né? A idade física não nos impede de ser de Deus, de fazer o que Deus deseja. A gente tem o exemplo da profetisa Ana. Verdade. Não é? Que firme na sua velhice, servindo no templo, pôde contemplar o que ninguém viu, o Messias nos braços da Virgem Maria. É verdade. Coisa mais linda, né? Vamos colocar as nossas intenções. Olha, padre, pega aí as intenções. Sim. Antes eu quero lembrar do nosso acampamento no dia 19... De 19 a 22 de março, acampamento dedicado a São José. Quem fez a consagração vai renovar, quem está se preparando vai se consagrar, não é? Com a graça de Deus. Márcio, nós temos aí o convidado, inclusive do padre norte-americano, o padre Donald, que escreveu o livro sobre a consagração a São José, que é um caminho, um itinerário espiritual que nos ajuda mesmo a olhar para São José como um modelo para nós,
Não é? São José, ele me adotou quando meu pai morreu aqui na terra. E é presente assim na minha vida, assustadoramente. Eu o amo. Então, faça a experiência. Vamos ter também o padre Adriano Zandoná, o padre Mário Sartori, o nosso irmão de comunidade Ederson José, a nossa irmã Alexandra, o nosso irmão José João também, que tem um apostolado de São José, Joaquim Pedra. E se você quer informações, entra no site eventos.cançãonova.com. De perto e de longe, ainda dá tempo vir no acampamento de São José. Padre, vamos colocar as nossas intenções aqui. Amém. Na barquinha. Estou colocando aqui o acampamento. Amém. Eu quero colocar na intenção também a comunidade Betânia, que está vivendo um tempo novo. Quero pedir que o Senhor Todo-Poderoso seja generoso também em vocações à nossa comunidade. Nossa comunidade tem um carisma específico, acolher todos aqueles que vêm até nós com o próprio Cristo que nos bate à porta. E, queira ou não, é carisma exigente. É muito bonito porque nós falamos de misericórdia, como testemunhei na missa hoje, nós podemos fazer de muitas histórias já quebradas tempo de ressurreição. Ressuscitar tantos dependentes químicos, pessoas fragilizadas por causa do pecado, para um tempo novo, para a vida plena. Porém, é exigente. Então, você que sente no coração esse desejo de ajudar as pessoas a encontrarem sentido, as pessoas a encontrarem misericórdia, as pessoas a encontrarem a alegria de viver novamente, venha fazer o nosso vocacional da Comunidade Betânia. Entre em contato através das nossas redes sociais, Comunidade Betânia no Instagram ou Vocacional BTH, que você vai poder conhecer um pouquinho mais do nosso estilo de vida e você vai poder também vir e dar esse passo com o coração aberto, também acolhendo todos aqueles que vêm até nós como o próprio Cristo. E também, claro, como nós também vivemos a providência de Deus, estendemos a nossa mão para você, para continuarmos o legado do Padre Léo. Se você puder, faça também a sua doação e nos ajudará muito. Se não me engano, está passando aí na tela, soubetania@doardigital.com.br. Assim você estará ajudando também o legado do Padre Léo. Mas coloco nessa barca a Comunidade Betânia e todo o legado do Padre Léo e o processo de beatificação. O processo está em Roma e estão estudando, analisando, né, todo o dossiê que foi feito a respeito do Padre Léo, mas nós já temos no coração que logo, logo ele será reconhecido também pela igreja. Vamos rezar por esse processo de beatificação para que seja para a honra e glória de Deus. Será, porque os santos já começam a fluir os seus feitos através do povo, não é? O povo canta a bola primeiro, não é? E a igreja olha e fala, nossa, é isso mesmo. É verdade. E graças a Deus, louvado seja Deus, eu quero colocar também aqui os enfermos, as pessoas que nos pediram oração pelas redes sociais, que mandaram o seu pedido, está aqui. Quero rezar também por Walter Rotondaro, carinhosamente, Valtinho, pelo seu trabalho, seus empreendimentos, um homem de muita garra, muita força, que cuida muito bem dos seus filhos, daquilo que ele precisa fazer como um homem de Deus. Me ajuda, eu sempre estou importunando ele, mas ele sempre está aqui no meu coração, em oração. Estou rezando por você, Valtinho. Entregar também o Padre Joãozinho, né, que está se recuperando aí de uma cirurgia que fez. O Padre Marlon Múcio também, né, que está numa situação também precisando das nossas orações, que é um grande milagre, né? Está entre nós ainda, é porque Deus ainda tem uma missão para realizar através dele, através do seu carisma, e você também pode entregar o seu sacerdote, né? O seu pároco, o seu fundador de comunidade, né? As pessoas que são autoridades hoje na igreja. Rezamos por todos os sacerdotes, de maneira especial aqui hoje na pessoa do Padre Eliton, mas também por aqueles que estão enfrentando, né, situações difíceis, estão precisando da nossa oração, do nosso sustento. Esse é o nosso papel, né, sustentar aqueles que cuidam de nós através da nossa oração. Também da parte material, mas principalmente da nossa oração. Quero entregar também aos cuidados do Senhor mais uma vez. A minha mãe ontem completou mais um ano de vida, né? Confiar a Deus a vida dela, entregar também todos os aniversariantes desse mês de março, já estamos iniciando aí, todas as mulheres, no próximo domingo também é dia da mulher, então você
Você, mulher, que por todas as suas necessidades, pedindo que Deus Todo-Poderoso também seja providente sobre tua vida. Preparando o nosso coração para acolhermos a palavra de Deus. Que o nosso coração seja uma terra boa. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Fala, Senhor, fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Nós vamos rezar com o salmo da liturgia do dia de hoje. É o Salmo 104, 105, depende da sua tradição. Nos versículos 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Mandou vir então a fome sobre a terra e os privou de todo o pão que os sustentava. Um homem enviara à sua frente José, que foi vendido como escravo. Apertaram os seus pés entre grilhões e amarraram o seu pescoço com correntes, até que se cumprisse o que previra, e a palavra do Senhor lhe deu razão. Ordenou então o rei que o libertassem. O soberano das nações mandou soltá-lo. Fez dele o senhor de sua casa e de todos os seus bens o despenseiro. Lembrai, diz o refrão desse salmo, sempre as maravilhas do Senhor. Meu irmão, minha irmã, esse salmo vai falar da fidelidade de Deus através da história de José do Egito, com foco exatamente na providência divina e na superação das provações, porque todos nós, todo o povo de Deus passa por provações. José do Egito foi vendido como escravo pelos seus irmãos, foi jogado em uma cisterna, foi vendido como escravo, ficou jogado em uma prisão, e dessa prisão saiu vencedor. Não sei qual é o tipo da sua provação, das provas que todos nós estamos passando. Logo ali, antes do programa, partilhava o Padre Eliton, eu e o Márcio, a respeito justamente da providência de Deus, da sua misericórdia e das provações que todos nós passamos e que não são fáceis. José saiu do cárcere, da prisão, ao palácio, e a providência de Deus não faltou na vida dele. A providência não faltou quando ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos. A providência não faltou quando ele estava naquela prisão lá no Egito. E a providência de Deus o acompanhou até quando ele se tornou uma autoridade. Imagina, de escravo a autoridade dentro de um império. Então a vida dele foi toda marcada pela ação e pela providência de Deus. O salmista diz que Deus mandou vir à terra a fome. Mas antes disso, o que é que aconteceu? Deus, que usou disso, enviou primeiramente José lá no Egito, e no meio daquela crise de fome que o povo de Deus estava passando, José
não foi movido pela ação dos planos de Deus para aquele povo. Então, Deus, que rege todas as coisas, tinha o controle dessa situação em suas mãos, antes mesmo da fome chegar. Deus enviou ele à frente, por isso que o Salmo fala, né? Veio a fome, mas quem foi à frente? José, que foi vendido como... Foi uma tragédia, gente. A escravidão é uma tragédia, é uma vergonha para a humanidade. Uma tragédia que Deus transformou essa tragédia em uma estratégia de salvação, porque José foi esse instrumento de socorro e de salvação para o povo que estava necessitado. Então, eu não sei qual é a sua provação, a dor que você está passando no dia de hoje. Pode ser a preparação de Deus, que tem o melhor, que tem um grande livramento, que tem o melhor, porque o seu cuidado, a sua mão, a sua ação está sobre nós. A prova do tempo não tem validade, não é isso? As nossas provas não têm validade. Ela dura o tempo necessário para que a palavra do Senhor aconteça na nossa vida, purifique o nosso caráter e trabalhe em nós através das provas. Tonito, eu tenho refletido e feito uma experiência muito bonita. Eu tive leucemia em 2023. E depois do que eu passei e vendo a providência de Deus que aconteceu na minha vida, e hoje eu estou aqui porque foi milagre, foi providência de Deus, eu tenho dito que o nosso pior momento, o pior que acontece conosco, pode ser um grande passo para um verdadeiro milagre ou para a graça de Deus acontecer na nossa vida. É difícil compreender quando a gente está vivendo, mas se a gente confia, acontece como aconteceu com José. Se Deus talvez chegasse para José naquele momento em que ele era o filho mais novo e tivesse dito assim: olha, vai lá para o Egito porque eu vou fazer de você, vou salvar o teu pai, teus irmãos, todo mundo, talvez ele não teria ido. Ia sair correndo, né? Entendeu? Ele talvez não teria ido. Então, daquele mal que aconteceu, claro que Deus não quis o mal para José, mas daquele mal que aconteceu, Deus salvou uma família, uma geração inteira. Ou seja, José, ele foi naquele momento rejeitado, ele foi deixado de lado, ele foi vendido pela própria família, pelo próprio irmão, mas ele não se ateve à dor, não se teve ao ressentimento, não se prendeu àquilo que, a injustiça que lhe aconteceu, mas pelo contrário, ele continuou fiel a Deus em cada minuto, em cada momento, ao ponto que Deus honrou ele mesmo na prisão, como honrou depois no Novo Testamento Pedro e Paulo, que foram presos, e lá enviou um anjo para os libertar, a partir do louvor e a partir da entrega total. Então, o nosso momento, o momento da doença, o momento da provação, o momento em que nós encontramos as dificuldades, as injustiças, quando nós passamos, não com espírito de vingança, não com a mágoa, não com o ressentimento, se torna canal de uma vida nova na vida de muitas pessoas. Hoje, onde eu vou e tenho pregado e tenho dado testemunho, tenho visto muitas pessoas serem alcançadas pela graça de Deus. Não, muitos doentes que enfrentam a mesma dificuldade encontram consolo através da palavra de Deus que se manifesta aí. E é a palavra de Deus que se manifesta na vida de José, que se manifesta na vida de todos aqueles que têm a coragem de passar pelo tempo da prova, fiéis a Deus. Isso faz toda a diferença. Quando nós falávamos de confiança antes, Márcio, é essa confiança inabalável, dizer, eu sou acompanhado por Deus. O pior à vista de todos pode estar acontecendo, mas o Deus que guarda a minha vida honrará cada sacrifício, até porque Ele que vê no secreto, Ele que vê no silêncio, nos dará a recompensa, no momento certo, na hora certa, para a pessoa certa. Por isso, meu irmão, minha irmã, pode ser que você esteja vivendo um tempo difícil realmente. Um familiar envolvido pela dependência química, alguém que está doente, alguém que lhe cometeu alguma grande injustiça, talvez está passando por um momento de rejeição, se foi rejeitado pelo seu marido, pela sua esposa, se foi rejeitado pelos seus pais,
Você foi rejeitado no trabalho, você pode ter sido rejeitado pelo mundo todo, mas o único que nunca vai te rejeitar é Deus. Ele é especialista em fazer situações de morte, situações de ressurreição. Ele é especialista em ressuscitar mortos. Ele é especialista em curar doentes. Ele é especialista em manifestar a sua providência onde não tem mais nada. Em nenhum momento a gente viu José murmurar. Murmurar o tempo de espera. Murmurar o tempo que aguentou, que soube esperar em Deus. Eu me lembro de ver no Instagram os seus vídeos, suas postagens, não é? A gente acompanhou a sua enfermidade, rezando, não é verdade? Rezando. E em nenhum momento a gente viu o padre reclamar. Ora deixando uma mensagem ali, né? Exato, Alguma coisa assim exato. Em estamos nenhum juntos, né? momento a gente viu o padre reclamar. E ele tinha aquele sorrisozinho leve no rosto. É igual o padre Lucas lá em Brasília. Ficou bem mais magrinho do que Não o senhor é? está hoje, né, pai? Tratando também de um câncer que luta. Em nenhum momento a gente vê o padre reclamar. A gente vê ele sorrindo, ele vê na luta, nas campanhas do tratamento que é muito caro, mas a gente não vê reclamando na prova. A gente vê um homem dizendo, Deus proverá e tem um controle. É assim o padre Marlon Múncio, que sempre está sorrindo, ele ri dele mesmo, meu Deus do céu. É verdade. Não é, Márcio? Eu acho que isso traduz bem, né? Os exemplos, é o que a palavra nos convida a fazer, né? Lembrai sempre, né? Das maravilhas do Senhor. Nós estamos aqui colocando várias situações em que Deus realiza as suas maravilhas, né? Como é bom nós lembrarmos, nós fazermos memória, porque talvez esse seja o grande convite de Deus para você hoje. Confiar. Talvez até esse momento, nessa situação, nesse enfrentamento, nessa doença, nesse câncer, nessa depressão, né? A gente vê tantas pessoas hoje querendo tirar a própria vida porque perderam o sentido da vida. Mas o sentido da vida está em nós confiarmos tudo naquele único que somente Ele pode nos livrar, somente Ele pode nos salvar. Não existe salvação no dinheiro. Estamos vendo tanta coisa no nosso país, tantas pessoas que se perdem por causa do dinheiro, que se vendem, que compram as outras, que compram autoridades, que compram instituições. Qual é o fim disso, meu irmão, minha irmã? Posso garantir. E nós estamos vendo, não é a felicidade. Não há realização nisso. Talvez por um tempo, por algum momento, mas passa. Agora, confiar. Lembra de quanto você foi amado ali pelos seus pais? Porque te contaram, porque a gente não lembra, né? A gente não sabe quantas noites eles perderam por nossa conta, para cuidar de nós, nos amando, colocando tudo aquilo que nós precisávamos ali na mesa. Mas lembra dos momentos aonde Deus se manifestou na sua vida, no seu casamento, nos seus filhos. Lembre das maravilhas do Senhor e confia. Esse é o convite hoje para mim e para você. Confiar plenamente em Deus. Diga comigo, eu confio em Ti, Senhor. Eu confio em Ti, Senhor. Eu confio a Ti, Senhor. Eu confio a Ti, Senhor. Toda a minha história. Toda a minha história. O meu passado. O meu passado. O meu presente. O meu presente. Que o Senhor conhece. Que o Senhor conhece. Hoje eu tenho consciência. Hoje eu tenho consciência. Que o Senhor conhece. Que o Senhor conhece. Tudo que eu estou vivendo. Tudo o que eu estou vivendo. E quando nós dizemos que Deus conhece, é porque Deus ama. Deus ama. E não somente conhece, mas Ele ama. Eu entrego a Ti, Senhor, o meu futuro. Ô Márcio, muitas vezes as crises, essas provações que nós passamos, não é falta do controle de Deus na nossa vida. Porque às vezes a dor e o sofrimento é tanto, entra até o desespero, passa na cabeça, nossa, será que Deus não escuta a minha oração?
não é falta do controle de Deus, não é, mas Deus usa isso como uma ferramenta para que os seus planos se realizem em nossa vida. Sim. Todos os dias a gente vive essa realidade aqui na Canção Nova. E eu sei que também não é diferente do povo que nos acompanha, que está conosco, do povo de Deus. É assim. É aí que nós lembramos, né, do que nosso Senhor Jesus viveu, quando Ele vai dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Né? Esse abandono que nós sentimos porque somos humanos, né? Essa solidão, que não é uma solidão desacompanhada, desassistida, muito pelo contrário. É uma prova, meu irmão. É para que nós possamos adquirir mais têmpera na nossa luta, na nossa lida, no nosso dia a dia. É para que nós possamos nos erguer com mais força, nos reerguermos com mais força. E que força é essa? Se não é a palavra de Deus, se não é a Eucaristia, se não é a presença do Deus vivo. E todas as vezes que o Senhor nos dá uma vitória, essa vitória abençoa a vida dos outros também. Não é só da nossa casa, da nossa família, mas a vitória que Deus dá através dos seus planos, diante das nossas lutas, das nossas provas, abençoa os outros. Assim foi com José do Egito, não é verdade? Sim. Que a sua vitória, os planos que Deus realizou na vida dele, abençoou a nação inteira. E essa bênção chegou até nós, chegou até você. É uma história muito linda, né, Antonieta? Quando nós lembramos da história de José do Egito, porque eu imagino quantos anos ele carregou aquela dor, né? Então, no coração, de tudo aquilo que fizeram com ele, de todas as situações o perdão difíceis, dado aos irmãos, né? E Deus não só se utilizou dele como um instrumento para salvar, né, aquele povo, né? Mas também lhe deu a oportunidade de se reconciliar com os seus irmãos, de manifestar aquilo que ele experimentava na sua vida, né? Essa presença de Deus, né? Exatamente. Deus vai além. Vai além. Olha o barulho do sino. Isso significa que o Ele Senhor está aí. Nós. A providência do Pai está vindo até nós. Escute o barulho do sino. Prepare o teu coração para receber aquele que tem o controle de todas as coisas na mão. Ele prometeu, né? Eis que estarei convosco todos os dias, né? Até o fim dos tempos, né? Ele está vindo, Ele está no meio de nós, para nos amar, para nos curar, para nos tocar, para nos salvar da nossa desconfiança, para nos salvar de nós mesmos, para nos salvar dos nossos inimigos, daqueles que tramam contra nós. E nós sabemos quem é o autor de toda esta trama. Aquele que veio para matar, roubar e destruir, o diabo, Satanás, a antiga serpente. Mas eis aqui o nosso Senhor, aquele que tem o poder de nos salvar, de fazer novas todas as coisas. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Tão perto de mim. Cante isso. Tão perto de mim, que até o posso tocar. Jesus está aqui, tão perto de mim. Tão perto de mim, que até o posso tocar. Jesus está aqui. Ouça. Olha a teu lado caminhando,
passeando entre a multidão. Muitos cegos são, porque não o veem, cegos de cegueira espiritual. Jesus está nos curando de toda cegueira espiritual. Tão perto de mim, Ele está aqui. Tão perto de mim, que até eu posso tocar. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Ele está no meio de nós. Ele está junto de nós. Jesus está aqui. Que grande graça termos essa certeza. Que grande graça podermos proclamar essa verdade. Jesus está aqui. Está presente no Santíssimo Sacramento do altar. Como o curadar-se olha para Jesus e deixe-se inundar por essa graça para poder proclamar: eu olho para Ele e Ele que está aqui olha para mim, e isso basta. Olha para Jesus e deixa que o seu amor transborde no teu coração. Olha, porque você, sobretudo você que já se sentiu esquecido, rejeitado, trocado, o Senhor coloca muito forte ao meu coração que muitos que estão rezando hoje na Canção Nova, e muitos viveram o que José viveu, se sentem rejeitados, trocados, estão dentro de casa, convivem com seus pais, mas toda vez que escuta do pai e da mãe: ah, mas porque o seu primo faz isso, porque o fulano de tal faz aquilo, e você não faz, você se sente trocado, rejeitado, diminuído. E Jesus olha para você e diz: eu estou aqui, tu és meu, eu não te esqueci. E mesmo que o teu pai e tua mãe queiram você diferente, Jesus sabe dos dons que te deu. Jesus sabe da graça que Ele te concedeu e sabe onde você pode ir, o que você pode fazer. E diz: olha para mim, porque eu estou aqui. Por isso eu quero rezar agora diante de Jesus, pedindo a cura interior, para que sejam curadas todos os corações machucados por causa da rejeição. Alguns realmente viveram a realidade de serem abandonados pelos seus pais, serem deixados de lado pelos seus familiares, aqueles que esperavam amor e encontraram rejeição. Eu quero invocar que o Senhor Todo-Poderoso, no seu Santo Espírito, alcance em sua misericórdia esses corações machucados. E que com sua misericórdia lave toda a inflamação da mágoa, do ressentimento que ficou nessa ferida. E que com a água viva que brota do seu coração rasgado na cruz, nessa primeira sexta-feira do mês, que uma gota do seu sangue sagrado, que jorrou do alto da cruz, nessa primeira sexta-feira do mês, que nós recordamos o coração de Jesus, lave essas feridas no teu íntimo, e faça de você não mais um esquecido, um rejeitado, mas faça de você hoje um testemunha da vitória do amor de Deus, para alcançar tantos outros corações. Eu quero confirmar
Exatamente isso, o Senhor está curando o coração de uma pessoa que se sente profundamente vendida. Vou dizer que você se sentiu, porque você entendeu, porque você passou por essa troca, porque te trocaram. Hoje você está bem, mas você trazia no seu coração essa amargura de se sentir trocada, vendida. Mas você conseguiu agora enxergar os propósitos de Deus na tua vida. Assume a cura dessa ferida no teu coração, na tua alma. Recebe. Deus nunca esteve longe de você, da situação que você passou, difícil, dolorosa. Ele tinha o controle, ele tem o controle. Lembre agora que você passou por tudo isso, mas o controle de Deus estava chegando ao ponto em que você está hoje. Então, faça memória, agradecendo. Até aqui o Senhor me ajudou. Ele nunca desamparou. Ele esteve o tempo todo com você, em cada momento de dor, em cada lágrima, em cada angústia, em cada medo. Aquele pavor que você sentia, o Senhor estava contigo. Tome posse dessa graça, da bênção do Senhor sobre a tua vida até esse ponto em que você chegou. O Senhor também ele está tocando em uma mulher grávida. Você está grávida. Você entregou o seu filho, é um menino, para a adoção, porque você está com medo de não poder sustentá-lo, criá-lo, enfim. Você está cheia desse pavor. Mas você foi muito tocada através da oração, de tudo que Deus conduziu nesse programa. Confiança. E passou no teu coração. Nossa, eu estou vendendo, eu vou trocar o meu filho. Teu coração estremeceu. Não tenha medo, minha irmã. Não tenha medo. Você traz até o nome dessa criança. Você traz o nome dessa criança no teu coração. Tenha confiança. Deus está contigo e essa criança vai ser a razão da bênção na tua vida. Amém. Essa criança vai abençoar a tua vida, vai abençoar a tua história. Essa criança vai te dar coragem de você permanecer firme e ir para frente. Segura na mão do Senhor que está contigo agora e recebe essa visita do Senhor que é tão próximo de você e do filho que você carrega no ventre. O Senhor me mostra uma adolescente grávida. Você chora muito diante da televisão. Que você descobriu esta gravidez. E você estava querendo abortar essa criança. O Senhor agora te envolve com o seu amor, com a sua misericórdia. Amém. Porque Ele te ama e Ele deseja esta vida que está no seu ventre. O Senhor vai cuidar de todas as coisas. Serão muitos enfrentamentos, muitas humilhações, mas o Senhor está dizendo para você: eu estou contigo. Eu te tomo em meus braços. Confia em mim. O Senhor também me mostra uma pessoa sentada num sofá. E quando você viu o Padre Eliton entrando com o Santíssimo, como nós anunciávamos, você olhou para a televisão e disse: é só um pedaço de pão. Mas algo está acontecendo aí no seu coração e você está aí até agora, nesse momento. E o Senhor me revela que você viveu uma grande decepção com a igreja. O Senhor já até me revela a situação, mas é o próprio Senhor quem diz para mim: fale somente isso. Uma grande decepção com a igreja. E ali você perdeu a sua fé. Pois hoje, nesse momento, pela graça de Deus, pelas ondas
que fazem com que este sinal chegue até a sua casa. Deus está restaurando a sua fé. Deus está realizando aquilo que a palavra, que Deus mesmo inspirou no coração da Antonieta para hoje, ela veio para produzir este fruto. Salvar a tua vida, curar o teu coração desta decepção, deste trauma que você viveu. E você está se sentindo agora amado por Jesus. Não resista a este amor. Não resista a este amor. Jesus te ama e Ele está aqui. Obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigado, Queria pedir para o Márcio cantar de novo, tão perto de mim, e cantar essa estrofe. Falarei sem medo ao teu ouvido e contarei as coisas que há em mim e que só a Ele interessarão. E Ele é o mais bonito para mim. O Senhor quer falar o teu coração, porque Ele é um Deus perto, próximo, que nós podemos tocar. Falarei sem medo ao seu ouvido, contarei as coisas que há em mim e que só a Ele interessarão. Ele é o mais bonito para mim, tão perto de mim, tão perto de mim, que até o posso tocar. Jesus está aqui, Ele te abraça neste momento, tão perto de mim. Sinta o abraço, tão perto de mim. Ele te ama, que até o posso tocar. Jesus está aqui. Em nome de Jesus, na presença de Jesus, vivo na Eucaristia, certo dessa presença do Senhor, eu quero, com a autoridade que me foi confiada pelo ministério sacerdotal, que caiam por terra todas as palavras de maldição e pensamentos de maldição e de rejeição. Você algumas vezes pensou o seguinte: se aqueles que deveriam me amar me rejeitaram, imagina Deus que é perfeito. Se aqueles que estão ao meu redor são frágeis e são bem próximos, imagina Deus que é todo perfeito. Então Ele não vai me amar mais. Deus não me abençoou, Deus me deixou de lado, Deus se esqueceu de mim. Em nome de Jesus, caiam por terra todos esses pensamentos. Que em nome de Jesus caiam por terra toda essa ação do encardido. Que em nome de Jesus caia por terra todas essas falsas verdades que você começou a cultivar dentro de você. Pela falta de amor, pela falta de cuidado, pela rejeição que você viveu até hoje. Você perdeu os pais muito cedo e você se sentiu sozinho, sozinha pelo mundo até hoje. E é como se você nunca mais se sentisse amado. Como se Deus estivesse sempre distante de você. E hoje o Senhor, Ele diz: eu estou tão perto de você, tão perto, tão perto, tão perto, que hoje você pode até me sentir. Por isso, em nome de Jesus, caiam por terra todas as palavras malditas. Todo espírito de aflição, em nome de Jesus, vai embora.
e que você seja alcançado onde você estiver e sinta hoje, inclusive sensivelmente, o abraço de Deus, tão perto de nós, tão perto de você. Você sente um alívio nos teus ombros, você sente um alívio no teu corpo, porque você carregava essa rejeição e era um grande peso. Você se ajoelha diante de Jesus agora, agradecendo, porque você sente um alívio, porque você é acompanhado por esse Deus tão próximo, tão perto. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Nós te bendizemos, Senhor Jesus. Obrigado. Deus coloca no coração também de muitas pessoas este desejo de estar na presença de Deus. Amém. Meu irmão, já vai olhando à sua volta, aí onde você mora, onde você trabalha, quais são as paróquias próximas da sua casa, as capelas. Jesus está aqui, sim, Ele está aí, mas Ele também espera por nós. Ele deseja nos encontrar. Ele sofre de amor, desejando a nossa presença física diante dEle. É ali o momento de nós, verdadeiramente como estamos vivendo agora, confiarmos, nos abandonarmos, deixar que o Senhor nos ame, permitir que Ele nos ame, presencialmente, no mundo virtual, né, onde tantas coisas se resolvem mesmo à distância, com validade jurídica, né, com todas as validações. Este selo de quem está verdadeiramente na presença do Senhor. Isso independe de lugar, é verdade, mas nós necessitamos deste momento com Deus. Deus está despertando muitas almas adoradoras, que adorarão o Senhor em espírito e em verdade. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Para confirmar isso mesmo, você que está sendo tocado porque mora perto de 3 igrejas, mas não vai em nenhuma. 3 igrejas que Jesus está no sacrário. A igreja está aberta, tem momento de adoração, tem Santa Missa em vários horários, missas dominicais em inúmeros horários, tem grupo de oração, mas você não tem ido. Mas o teu coração doeu agora de saudade, quando o Márcio ia falando, o teu coração doeu de saudade. E essa saudade é a voz de Jesus falando: volta, estou te esperando. É Jesus falando que tem saudade de você. Volta, volta, não deixa para amanhã, vai hoje. Não deixe para amanhã, vai hoje buscar o Senhor que te aguarda, que te espera. Enquanto estava vindo pro programa Amor Vencerá, uma amiga minha lá de Brusque mandou uma mensagem dizendo que foi visitar um tio que tinha acabado de fazer uma cirurgia no coração e ela precisou entrar na UTI e viu a situação de todos aqueles doentes que lá estavam e diziam quantas vidas hoje sendo sustentadas por aparelhos. E todos nós conhecemos alguém que está doente. E talvez nessa primeira sexta-feira do mês, quantos desses doentes talvez estão se sentindo rejeitados, deixados de lado, precisando de uma palavra e às vezes mais da presença ou de um sorriso ou de uma visita. E talvez hoje Jesus te convida a ser a presença dele na vida desses. Como José, depois de toda a rejeição que viveu, se tornou administrador do Egito, se tornou um sinal de graça para os seus familiares. Talvez esse doente nem mereça, mas seja José na vida dele hoje. Vá lá, visite, leve uma provisão. A
provisão da palavra de Deus. Leve o sustento da presença amorosa de Jesus. Leve o perdão. Leve a tua fraternidade, a comunhão. Lembre-se que Deus não descarta ninguém, Ele ressuscita. E talvez você será o canal da ressurreição desse doente, ou da ressurreição para o céu, ou da ressurreição para um verdadeiro milagre. Todos nós seremos curados para entrarmos no céu. Alguns são curados quando fazem a passagem. Muitos são curados para continuarem uma missão aqui e levarem tantos outros corações. E talvez, meu irmão, Deus está te convidando para ser José na vida desses que estão doentes. É tempo de quaresma, é tempo de vivermos a prática quaresmal da esmola, da caridade. E quem sabe a tua caridade de hoje seja visitar um doente, visitar alguém que está precisando da palavra, do conselho, e quem sabe até de uma ajuda mesmo, uma ajuda financeira. Talvez está precisando de uma ajuda com alguma coisa, com algum alimento, com algum trabalho, com algum serviço, às vezes até talvez arrumar a casa para a pessoa. E você pode fazer isso. E lembre-se, você não estará fazendo só para o doente. Todas as vezes que fizestes a um desses pequeninos, foi a mim que fizestes. Por isso, como ao visitar na Eucaristia o Senhor, você se encontra com Ele e o sente tão próximo, ao visitar um desses pequenos, você também visita o Senhor. Pessoas que estão sendo despertadas em buscar até familiares que se distanciou Confirmo. e que não buscou mais. Falou assim: eu cansei de ajudar. A palavra foi essa: cansei de ajudar o meu parente. Cansou. E se você está sendo despertado nesta hora, em voltar o teu coração nessa ação de caridade, de amor, de quem experimenta o Cristo, não retém Cristo. Quem experimenta Cristo, busca Cristo no outro. Busca Cristo no próximo. E às vezes o próximo é um próximo até dentro da nossa casa. José perdoou os irmãos. E você? Ainda vai ficar sem falar com seu irmão, com sua irmã, com seu tio? Pense nisso e volte. É tempo de voltar. Que essa quaresma seja uma quaresma diferente. Um tempo de volta. Tempo da nossa volta para o Senhor, que nos espera. Tão perto de mim, tão perto de mim, que até o posso tocar. Jesus está aqui. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Neste momento, nós convidamos você também que nos acompanha pela rádio, você que está aqui, você que está em casa, se puder, aí onde você está, se for possível se ajoelhar, vamos cantar o tão sublime sacramento para recebermos a bênção do Santíssimo Sacramento. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o antigo Testamento deu ao novo seu lugar.
Salvador, e ao Espírito exaltemos na Trindade eterno amor. Ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém. Amém. Do céu lhes destes o pão, Que contém todo sabor. oremos. Senhor Jesus Cristo, nesse admirável sacramento nos deixaste memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora em silêncio nós receberemos a bênção do Santíssimo Sacramento. Pode aplaudir nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Santo Sacramento, que é o próprio Cristo Jesus, Ele está aqui, seja adorado e seja amado